gente espera que esteja tudo bem com vocês aí nessa quarentena, né? Nesse momento difícil, delicado, mas que, enfim, todos nós vamos sair bem depois, né? A gente espera. É isso. E o nosso papo hoje é sobre incerteza. Sim. Porque a coisa mais certa que tem é que alguma incerteza, algum imprevisto vai ocorrer ao longo da nossa jornada e da sua também. E incerteza faz parte da vida, né? Isso. Que é o tema desse que é o bate-papo tema desse sempre, bate-papo. às quintas-feiras aqui com você. A gente está aqui na quarentena, no Recreio. Né? Isso. Porque é melhor para as crianças, tem mais espaço, está na casa dos meus pais. Então, É uma casa, o que facilita muito. Né? E a gente está um mix aqui de família Tufão com Big Brother. Família Tufão com Big Brother. É muita gente junto muita aqui, gente meus junta, pais, mas... minha irmã, minha sobrinha. Mas todo mundo vai sobreviver depois. Mas a gente precisava fazer isso porque a gente tem uma atenção redobrada com as crianças. Para eles é melhor, né? Talvez para a gente fosse mais fácil estar na nossa casa, mas para as crianças era mais fácil. E os dois têm bronquite, né? Minha sobrinha e o Igor. A minha avó está com 90 anos. Então a gente tem que ter cuidado. Tomar um cuidado, assim, absurdo. Nós estamos num regime aqui, assim, muito regrado que nós sugerimos para todo mundo, né? Exatamente. Enfim. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém Super sai. regrado. O que chega tem que ser higienizado, tem uma série de cuidados, limpa tudo, mesmo entrega da farmácia, supermercado. Enfim, o momento requer que a gente tenha esse tipo de cuidado. Pois é. O problema é que a incerteza, ela gera angústia, né? Pois é. Gera angústia, ela vem né? sempre associado a uma ansiedade, né? É quase que você, como se tivesse, assim, um momento de incerteza, de insegurança, né? Você sabe que alguma coisa vai acontecer ou está acontecendo, mas você não tem uma perspectiva de curto prazo, né? De como vai se desdobrar, ou de que forma isso vai acontecer, ou como vai ser o depois, né? Você vive um momento de insegurança de alguma forma. A incerteza é um problema sério, né? E no caso do que a gente está vivendo hoje, é um problema para a saúde pública e também para a saúde das pessoas, para a economia também. Para a economia, para a questão de ansiedade, enfim, a gente está tendo que se reinventar um pouco, de alguma maneira. E se você reparar ao longo da vida, a coisa é um paradoxo. A coisa que a gente mais procura o tempo todo é saber o que vai acontecer, ou conseguir se planejar, né, ou ter alguma previsibilidade, né? E quando a gente esbarra com incerteza, essa previsibilidade se esvai, acaba. Não existe, né? Ela não você existe. Não tem como prever tudo o que pode acontecer. É impossível. Você pode se planejar para algumas coisas, mas você nunca vai prever tudo que pode acontecer. Jamais vai conseguir isso. E toda vez que a gente consegue isso é legal, por quê? Porque gera um conforto. Né? Minimiza a ansiedade. Waze. Boa. Exemplo do Waze. Exemplo do Waze. O Waze, antigamente você sabia para onde ia, é claro. Você tinha os mapas. Você tinha os mapas, tinha depois tudo. Depois do GPS, né? Depois do GPS, você sabia por onde ir, agora você não sabia quanto tempo ia levar para chegar. Podia levar 1h30, como podia levar 10 minutos. O que o Waze faz? Ele simplesmente te gera um conforto. Qual é o conforto? Eu vou sair do lugar A para o lugar B e vou levar tantos minutos. Ah, não, está muito tempo, não vou agora. Você começa a usar aquela ferramenta para exatamente se tornar previsível o seu trajeto de alguma forma. Só que para a vida não existe o Waze, infelizmente, né? Infelizmente não tem Waze, a gente não tem como prever tudo que vai acontecer e o tempo que vai levar para as coisas acontecerem, né? Então o que a gente pode fazer é planejar e na medida que o tempo vai passando a gente vai ajustando, corrigindo o rumo, né? Coisas acontecem, o senhor imprevisível aparece de vez em quando na nossa vida, em vários segmentos, na economia, como a Ju falou, enfim, saúde, que a gente está vivendo agora, nas finanças, nas questões pessoais, familiares, sempre vai aparecer. E como é que você lida com essas incertezas, assim? Depois conta aqui pra gente, que também
é legal poder trocar isso, né? É. Afinal de contas, é para isso daqui ser um grande A bate-papo, ideia é um uma bate-papo. conversa. A ideia é que é como você estivesse sentado aí na nossa frente conversando. Não mais no sofá da nossa casa. Isso. A gente não está no sofá e nem em casa, estamos Nem em casa. num cantinho. Mas como é que você tem lidado com essas incertezas, né? Conta aqui pra gente, compartilha, porque a ideia é que isso seja uma grande troca. É uma conversa. Estamos esperando você falar conosco. Estamos esperando para trocar ideias, contrapor, enfim, trocar. A ideia é trocar. Esse bate-papo aqui, a ideia realmente é trocar de um tema tão atual que a gente está vivendo dessa forma. E assim, eu imagino que para muita gente deve estar complicado fazer essa adaptação, né, de vida, de passar a trabalhar dentro de casa. Para aqueles que puderam fazer essa mudança também tem isso, né? A gente já trabalha meio de casa, meio remotamente, né? Há um bom tempo. E foi muito difícil, ainda é muito difícil pra gente, né, criar uma rotina nova. E eu imagino para quem está tendo que virar a chave de uma A hora nossa outra. própria adaptação inicial foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Mas depois a gente já se adaptou, mas mesmo nesse período, a gente já praticando de alguma forma antes, está sendo difícil também. A gente está tendo que agora, se reinventar, né? Agora a gente está aqui a mil, com criança o tempo inteiro, com um monte de gente junto o tempo inteiro. Então, dando consultoria online também. Dando consultoria online, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Criando uma série de conteúdos até para vocês, enfim, compartilhar com vocês. O importante, pelo menos é o que a gente aqui tem guiado, é criar uma grade todo dia. Uma tentar disciplina. Criar um novo normal, né? Uma nova rotina. Normal, uma nova rotina. Uma nova rotina, que não é fácil. Então, por exemplo, assim, de manhã acorda, faz uma atividade física, não vai ser nunca igual aquela que você ia para academia e tal, mas é importante ter. Tem uma disciplina no horário que trabalha, no nosso caso, ter a disciplina no horário que dá atenção para as crianças, como arrumar a casa, que horas eu volto a trabalhar, que horas eu vou ler, ou seja, criar uma grade de alguma maneira para ocupar teu dia de forma produtiva e até para não manter a sanidade mental, né? Que eu acho que, voltando até para o nosso tema de hoje, que era a incerteza, a grande questão da incerteza é que ela é uma questão emocional, é psicológico. Por quê? Porque a incerteza, ela é um hiato. Você não sabe o que vai acontecer. E não saber é uma coisa muito ruim. Pois é, você falando isso me alertou para uma outra coisa, né, que não tínhamos nem pensado e nem anotado em falar, que peraí, deixa eu tirar o mosquito que está aqui. Que é o seguinte, quando é que a gente vai poder andar livremente novamente? Não sabemos. A gente não sabe. Né? E quando a gente fala de vida, né, de futuro, é isso o tempo inteiro. Por isso é difícil fazer o planejamento financeiro para o futuro. Porque o futuro é uma coisa tão distante que a gente tem dificuldade de materializar ele, de tangibilizar ele. Então, ele é incerto e longe. Aí a gente não alcança, a gente faz o quê? A gente projeta e imagina que o futuro vai ser igual àquilo que a gente já viveu. Que o passado. O passado. E não Por quê? Porque a nossa cabeça fica buscando uma história coerente para preencher aquele ato. E aí não é assim. E a vida não é assim. É o senhor incerteza de Exatamente. novo. É o senhor incerteza. E a incerteza faz parte da vida. Né? E agora, o momento que a gente está, sem dúvida, ele é extremamente... É uma incerteza, assim, mais forte, né? Grande. Mas tem outras também, né? No dia a dia. Não, e tem outras no dia a dia e, assim, essa incerteza a gente está sendo obrigado a passar. Sim. Então, no momento que você já está sendo obrigado a passar, para pensar como é que você se planeja e pensa nas outras? Porque outras virão. Exatamente. Como outras maiores ou menores. Maiores, menores, em casa, enfim, em diversos segmentos. Então, vale uma reflexão legal, pelo menos a gente tem tentado fazer isso, né? De como é que a gente se prepara, se planeja para uma incerteza futura. Então é hora de se você tem um pequeno negócio, se você tem uma média empresa, ou trabalha numa grande corporação, numa empresa, começa a pensar também nisso, de que forma você pode contribuir, de que forma você pode aprender a lidar com a incerteza e tirar os ensinamentos desse momento que a gente está vivendo. Exatamente. Quando a gente se prepara, a gente consegue lidar com as coisas que acontecem no meio do caminho de uma forma melhor.
Não significa que a gente vai resolver tudo, que a gente vai estar sempre pronto para tudo, claro que não. Mas a gente pelo menos está mais preparado, né? E não só mais preparado, mas a gente fica atento e passando por esse processo de aprendizagem, começa a diminuir o espaço da incerteza futura, de alguma maneira, se é que isso pode existir. E pelo menos a gente vai tentando reduzir a ansiedade. Eu acho que uma coisa que tem funcionado, pelo menos pra gente, é que a gente está tentando usar esse momento para tirar alguns projetos da gaveta e focar a atenção nisso, né? Aproveitar para se conectar mais com as crianças. Às vezes é difícil, né? Porque entrar no mundo deles... Conectar demais às vezes é difícil. Entrar no mundo deles é difícil. Mas está sendo muito legal. Mas está sendo um aprendizado. Legal. Agora, eu acho que quando a gente ocupa a nossa cabeça com essas coisas, pelo menos pra gente está sendo uma experiência positiva de sair um pouco do noticiário, ficar só pensando no que está acontecendo e planejando os nossos próximos passos, né? O que a gente vai fazer depois, o que a gente pode fazer diferente para que, se acontece alguma outra incerteza dessas, né, a gente esteja adaptado ou tenha uma estrutura melhor organizada para isso, né? Então eu que gosto de organizar as coisas, por exemplo, estou subindo tudo pro Dropbox, né? Isso é legal. Isso ajuda, facilita a vida, porque você tem tudo mais fácil lá, né? E a dica, a gente já falou até num outro vídeo nosso, exatamente, faz parte da vida, a gente citou que o mundo já mudou. Né? Exatamente. Então, como o mundo já mudou, daqui para frente mudou. As relações mudaram, as relações comerciais, as relações pessoais, enfim, uma série de coisas. Cachorra. Essa é a nossa Laika. Tá Laika. Então, assim... Fazendo participação especial. É isso. Então, aproveitar, e a dica que fica planeje o seu dia. Não deixe ele solto, que isso vai te ajudar. Planeje o seu dia e planeje o futuro também, né? Faz um planejamento da sua vida, das suas contas e tudo mais, e, obviamente, vai ajustando ao longo do caminho. Se mantém em contato com ele, porque isso te ajuda a ajustar esse rumo, porque um planejamento de muito longo prazo, como a gente está falando aqui de incerteza, né, a vida é incerta, você nunca vai conseguir prever tudo que vai acontecer e acertar tudo que você planejou. Mas se você vai ajustando, vai todo dia, quando a Laika deixa, entendeu? Você consegue, de alguma maneira, seguir de uma forma melhor. Até porque, vamos combinar, né, também, óbvio, né? Entendam o que eu vou falar. Esse momento, ele é crítico. Mas se a vida fosse 100% previsível, ia ser muito chato. Com certeza. Com certeza. Muito chato. Não dá para ser tudo previsível. Então, vão ter outras coisas imprevisíveis e vão ter outras situações como essas de incerteza. Vão ter outras situações como essa. Laika, somos nós. Laika. Vai dormir. Vão ter outros momentos como esse de incerteza, né? Porque toda vez que você fala e se, né? E se eu fizesse tal coisa? E se eu fizesse a outra coisa? Né? Ou o que eu faria em determinada situação? Essas situações são pequenas incertezas que fazem parte da nossa vida todos os dias. Então, acho que o papo de hoje era esse, né? É isso. Conta pra gente como é que você tá lidando com essa incerteza toda, né? Comenta aqui no vídeo, traz a sua experiência. Se você tiver um cachorro, também pode trazer junto, não tem problema. Traz não, porque minha mãe enforca. É verdade. Deixa ele participar também, tá bom? Mas o recado desse, de uma maneira muito informal, você aí, a gente... Agora ela tá chorando. Ela quer brincar. Ela quer brincar. Mas, fique bem, planeje, monte um schedule pro seu dia. Se tiver uma dica nova, compartilha. Manda uma dica nova de como passar por esse período e, assim, como se preparar para as incertezas. Que uma coisa é certa, tudo muda e a incerteza tá aí. Valeu? Um beijo. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.